João Guimarães Rosa, que diz o contrário. Quando eu vejo um tradutor, quando eu vejo uma tradução minha por outros tradutores, eu vejo que ele conseguiu dizer na língua dele coisa que eu queria dizer na minha e não tinha conseguido. E ele acha a tradução que está, às vezes, mais fiel a ele do que ele mesmo. Que quer dizer, são conceitos diferentes. Eu fico mais com o Guimarães Rosa, embora eu ame o João Cabral Neto, mas acho que ele é mais fechado para essas questões. O Cabral tem uma razão. Tem uma dor de cabeça, e é isso. Então, ele era turrão mesmo, mas tá de brincar. Então, esses dois irmãos, para nós, são os maiores poetas do Brasil e tradutores e estudiosos da poesia universal. Agora, a maior façanha desses dois camaradas foi trazer para nós, colocar força, abrir esse cânone aqui, vou usar um termo bem arretado, arregaçou e botou um cabra lá dentro chamado Sou Sandra. Eles descobriram Sou Sandra, poeta romântico, nascido em 1830, e foi o nosso primeiro poeta internacional. Porque em 1970 ele danou-se lá para os Estados Unidos, foi morar em Wall Street, peitar Tio Sam assim, e no Brasil completamente desconhecido e esquecido de tudo, com um livro chamado Poguesa. Que é o nosso primeiro índio americano de verdade. Porque ele não se prende ao índio brasileiro, esse índio. Que foi fabricado pelo romantismo também, como aquela Índia de Lagos de Mel, aquela Índia que também estava a serviço do branco, que queria casar com ela, salvá-la da selvageria, de certa forma. Não é assim, isso não está muito bem colocado, mas de certa forma existia um idealismo. Idealizava-se um índio, né, que estava aberto a tudo que viesse, subserviente, sem cultura, porque a cultura do índio, essa cultura do índio que se criou no indianismo, era a cultura, na verdade, europeia, né, traduzida nessa paixão que o índio